Aí Maquiavel faz comparações com o governo atual, né? Ele fala assim, quando você recebe ataque dessas pessoas inimigas, se a pessoa for frouxa, o reino, digamos, novo, né? For frouxo, ele tende a cair, sabe? E aí, para que o governo justamente seja frouxo, o esquerdismo trabalha em duas linhas, né? Os dois extremos, ou seja, quando você não é frouxo, eles dizem que você é frouxo. Quando você não é frouxo, eles dizem que você faz discurso de ódio, você é agressivo. E quando você é leve, você é tênue, suave, quando você não é, vamos dizer assim, belicoso ou agressivo, falando no tom de voz, estou falando agressividade efetiva, sabe? Você é chamado de bobo, apático e tal, sabe? Palerma, inventa um montão de adjetivos aí, alcunhas, etc. Sabe? Então eles sempre vão te acusar de alguma coisa, sabe? Se você for mais enérgico, eles te chamam de odioso, discurso de ódio, entendeu? Eles chamam de né, fascínio, etc. E quando você não é assim, você é brando, eles também te chamam também ou de arcaico, ou de mole, bobo, morcó, bocoió, sei lá, qualquer coisa do tipo, sabe? Então, a ideia deles é difamar o inimigo, sabe? É sempre assim. Quando Maquiavel, por exemplo, ele diz aqui, ó, o que resulta cada vez que os inimigos do povo... desculpa. O que resulta que cada vez que os inimigos do novo estado de coisas têm ocasião para o combater, o fazem apaixonada e violentamente, e que os partidários desse estado se defendem frouxamente, de modo que junto com eles fica o príncipe em risco. Então ele falou, se eles atacarem e você se defender frouxamente, o rei entra em risco, sabe? Ou o governante, ou quem quer que seja o presidente, etc. Aí ele fala da capacidade de persuasão, da violência. Quando você, levando para um lado positivo da persuasão, né, que eu acredito que sim, ou quando você tem boa comunicação e é bem quisto pela população, as coisas fluem. De outra forma, ou seja, quando você não aceita o contraditório, ou quando você se intimida pela inveja, o príncipe usa da violência, sabe? Ele vai falar isso aqui, sabe? Lógico, às vezes ele vai recomendar uma coisa ou outra aqui, vamos ver mais adiante. Mas é o que tem acontecido ultimamente, sabe? Como o Nove Dedos, ele não é, digamos assim, bem quisto pela população, ele usa de violência para calar os opositores, né? Para descontar a inveja, de certa forma, sabe? Como uma briga de criança e tal. Ele chama a mamãe para... Porque como eles não têm força, digamos assim, nem retórica, falando retórica no sentido positivo da palavra, sabe? Nem conhecimento assim, eles usam da força, ou seja, usam a justiça em favor próprio, sabe? Usa outro poder em benefício do próprio poder, sabe? Usam. Aí ele fala que no primeiro caso as coisas não resolvem, ou seja, fica aquele disse-me-disse, sabe? De um lado e do outro, né? Só que diferente de Maquiavel, né? Maquiavel fala por depender de si mesmo e podem usar de violência justamente por isso. Diferente da proposta de Maquiavel, que diz que depender de alguém é ruim, o governo de esquerda aqui no Brasil faz justamente o oposto disso, né? Ou seja, em vez de eles dependerem de si mesmos para enfrentarem Bolsonaro, como eles são fracos, diferente da proposta de Maquiavel aqui, depois eu vou ler um pedaço, eles usam outrem, ou seja, uma força de fora, ou seja, da justiça, para fazer valer suas intenções, digamos, políticas, sabe? Ou seja, nessa parte aqui, ó, que resulta de que cada vez que os inimigos... É necessário, portanto, se se quer discorrer bem acerca dessa matéria, examinar seus inovadores, se esteiam em si mesmos ou se dependem de outrem, isso é, se para levar por diante a sua obra, têm de usar a persuasão ou podem empregar a violência. Aí no caso do Brasil, eles não dependem deles mesmos, sabe? Eles, apesar de eles estarem no status quo, né, eles serem o próprio status quo, como eles são malquistos pela população, eles dependem de um outro apoiador para